Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Amém, queridos? Você pode sentar. Que Deus abençoe a sua palavra. Jesus, ele entrou no prédio da igreja local, no prédio da igreja daquele tempo, que se chamava sinagoga. Então ele entrou naquele prédio, com o intuito talvez, muito parecido com o seu, para adorar a Deus, para buscar o Senhor, para ter comunhão com os irmãos, para aprender, ouvir a palavra, saber o que Deus está fazendo na vida de alguns irmãos, com tantos testemunhos que a gente teve no primeiro culto. Queridos, ele entra naquele prédio, naquele lugar, naquela sinagoga, e Jesus sabia que alguns ali estavam procurando um motivo para acusá-lo, vendo se ele iria violar alguma lei ou alguma regra judaica. Então, aquelas pessoas eram religiosas. Eles estavam examinando, vendo, eles queriam pegar Jesus num, entre aspas, mal feito dia de sábado, porque o dia de sábado era sagrado para eles, eles não podiam trabalhar. Existem mais ou menos 39 coisas que eles não podiam fazer dia de sábado. Eles não podiam andar mais de 1 quilômetro e 400 metros. Eles não poderiam carregar nada, trabalhar, colher. A guarda do sábado, o dia santo do Senhor. Mas olha que coisa parece assim, e é uma incongruência. Eles queriam pegar Jesus em algo que ele não poderia fazer no sábado, quebrando a lei judaica, e estavam dentro da igreja planejando matar Jesus. Então eram pessoas religiosas. É incoerente isso, alguém vir para a igreja para ficar observando as coisas erradas, e até cheio de maldade no coração, mas é religioso. Vem para a igreja porque tem que vir, é religioso. Então era esse tipo de gente aqui. Eles estavam querendo acusar Jesus, pegar Jesus. É o tipo de pessoas que vêm para a igreja para ficar observando se o pastor vai falar direito, se ele não vai, se a igreja está tudo ok, está funcionando, o pessoal do louvor, se não sei o que, se a irmã está com saia curta, se ela está com saia longa, o cabelo do irmão, a roupa do outro. É para observar, ele não vem com o intuito de participar do culto, de ser edificado. Não. São pessoas religiosas. E Jesus sabia disso, que essas pessoas queriam pegar ele, mas não levando em consideração o perigo da acusação, da prisão, da condenação, do sofrimento e até a morte. Jesus decide dar atenção a uma pessoa que estava precisando dele naquele momento, porque Jesus é assim. Ele dá atenção para aqueles que precisam dele.
Ninguém que precisou e necessitou de Jesus, e necessita e precisa dele, sai da presença dele sem a atenção dele. Na Bíblia não existe ninguém que tenha procurado Jesus que ele não tenha correspondido. Talvez você tenha entrado aqui, querido, com alguma necessidade, e eu quero te dizer, Jesus está olhando para você também no meio da multidão. No meio da multidão, Jesus está olhando para você. Naquela igreja, naquele lugar, onde aquele homem tinha uma mão esmirrada, ele era aleijado da mão, atrofiada. Jesus viu aquele rapaz, porque Jesus, ele ama as pessoas. Então, quando o Senhor Jesus chama aquele homem da mão atrofiada para ele vir à frente, ele demonstrou algumas verdades que eu quero expor para vocês aqui. A primeira verdade, pode colocar, meu filho. Eu quero que você diga assim: Jesus tem um foco em mim. Pode passar, filho. A primeira verdade é que as pessoas são mais importantes que a religiosidade. Você pode dizer isso? As pessoas são mais importantes que a religiosidade e que até mesmo as religiões. Jesus não leva em consideração práticas religiosas sem ação de um coração apaixonado por Ele e voltado e cheio de amor pelas pessoas. Não, Jesus não quer saber de religião. Jesus não leva em consideração pessoas religiosas. Jesus não leva em consideração a religião que você ou eu tenho. Ele quer saber se o nosso coração é apaixonado por Ele e ama as vidas, ama as pessoas. Deus está interessado em nós, não no modo como a gente expressa a nossa religião. Ele não está interessado se você levanta a mão, se você se ajoelha. Ele não está interessado se você vive chorando dentro da igreja, mas com o coração distante dele. Aquilo ser só exterior, ser só externo. Então, não adianta para Jesus uma pessoa ir a um local de culto para ficar observando o que está errado. Isso não é do interesse de Jesus. Nós temos que vir para um lugar de culto, que pode ser qualquer lugar. Isso aqui é um prédio, isso aqui são tijolos um em cima do outro, com argamassa, com um embuço pintado. Aqui não tem unção. Isso aqui não é a igreja. A igreja sou eu e você. Tem unção na minha vida e na sua vida. Isso aqui é o lugar onde a igreja do Senhor Jesus se reúne. É este lugar aqui onde tem o treinamento. É esse lugar aqui onde todas as células e a igreja do Senhor Jesus, que é a área aqui local, se reúne nesse lugar, para nós adorarmos, para nós virmos, ter comunhão na semana com o irmão, saber o que está acontecendo, com os testemunhos. Você deve vir aqui e dizer o que está acontecendo na sua vida, glorificar o nome do Senhor, fazer um culto a Ele, porque faz parte, o testemunho faz parte do culto a Ele, da adoração a Ele. Você abrir o coração e dizer: eu estava assim, hoje eu estou assado. Jesus modificou a minha vida, modificou a minha história, porque Ele tem interesse em nós, Ele tem interesse na sua vida. Jesus não está interessado se a pessoa tem uma religião ou não. Jesus está interessado se a pessoa é um adorador. Isso sim. Num diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 21 ao 23, Jesus tem um diálogo com aquela mulher samaritana, que ele foi em Samaria por causa daquela mulher, e ele começa um diálogo com aquela mulher. Eu queria que fosse colocado o texto aí, João 4, de 21 a 23, meu filho. Jesus declarou, ele naquele diálogo com aquela mulher: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Não é local, irmão. Não é o local que é interessante, é o adorador. Olha só,
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, diga, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. Deus não quer saber de adoração, Ele quer adoradores, pessoas com o coração voltado para Ele e voltado para o próximo. Adoradores. E esta igreja tem aprendido que para nós adorarmos a Deus, nós precisamos servir as pessoas. A sua vida só vai ter nexo, a sua vida só vai ter propósito se você usá-la para servir as pessoas. Caso contrário, a sua vida não passa de egoísmo. Então, querido, olha só, Deus procura adoradores e não adoração. Está aí, ó. E são estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Então, não adianta ter uma religião. Segundo lugar, segunda verdade, as necessidades das pessoas. Diga comigo, as necessidades das pessoas é um foco constante de Jesus. O foco de Jesus é suprir as necessidades das pessoas. Para onde Jesus ia, Ele supria a necessidade das pessoas. O propósito dele era pregar, era ensinar, mas Ele tinha um foco. Ninguém que chegasse perto dele ia passar necessidade. Então, vocês lembram da primeira e segunda multiplicação dos pães e peixes? A Bíblia diz que ali havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se havia 5.000 homens, e se a metade fosse casado, sobe para 7.500 pessoas. E se a metade tiver um filho, sobe para 10.000. Tinha no mínimo 10.000 pessoas ali. E Jesus se compadeceu da necessidade daquelas pessoas, porque elas estavam há 3 dias com Ele e estavam com fome. Então Jesus se compadeceu e disse para os discípulos: eu me compadeço, eu tenho misericórdia e piedade dessas pessoas, porque eles estão 3 dias comigo, já vai anoitecer, e eles estão com fome. Vão vocês aí pelos povoados e tragam comida para eles. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: mas Senhor, essa multidão inteira aí, já pensou? É muito dinheiro, uma fortuna para dar de comer para essa gente. E Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Aí eu disse: tem um rapazinho aí que tem um lanchinho, ele trouxe os lanchinhos dele aí. Eu disse: e o que é? 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse: então traz aí, pergunta dele se ele cede aí o lanche dele para a gente fazer uma divisão aqui. E Jesus então agradece ao Pai, ora, e começa a dar para os discípulos. E os discípulos então começam a distribuir para o povo que estava assentado em 10, 50, em grupos arrumados, organizados. Jesus ama a organização. As células são esses grupos onde os milagres acontecem, onde as necessidades são supridas. Preste atenção. Aí os discípulos começam então a distribuir e dar para o povo. E enquanto os discípulos estavam distribuindo, dando, o milagre estava acontecendo, o milagre estava acontecendo, o milagre estava acontecendo, o milagre estava acontecendo, e saía das mãos do Senhor, e o milagre ia acontecendo, e o povo ia recebendo peixe, e o povo ia recebendo pão, e o povo ia recebendo pão, e o povo ia recebendo peixe, e os discípulos distribuindo, enquanto você tiver disposição para distribuir aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, o milagre vai continuar acontecendo. É importante você entender isso. Não retenha, porque quando você retém, o milagre acaba. Mas quando você doa, o milagre continua, porque Deus é abençoador. Você é canal de bênção, você não é canal de retenção. Você sabe qual é a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? O Mar da Galileia é onde tem muito peixe.
é vivo. Eu tive o privilégio de estar lá. É vivo, lá tem peixe, muito peixe. Só tem um rio que rega Israel. Começa nas montanhas, com o de gelo. O gelo derrete lá em cima nas montanhas, e entre as rochas, que é pedra demais ali, e entre as rochas a água vai escoando e começa num filete de água, e vai crescendo, crescendo, e junta 3 rios, 3 lugares de onde vem dos montes a água, aí vai juntando e vai formando o Rio Jordão, e o Rio Jordão vai descendo e regando todo Israel. Tem lugar no Jordão que dá para pular de um lado para o outro. E aquele rio todo vai para o Mar da Galileia. Chega no Mar da Galileia, vira... O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago enorme, grande, cheio de vida. Ele recebe a água do Jordão. E sabe o que ele faz? Sai num filete de água dele e vai passar, e vai lá para o Mar Morto. Só que do Mar Morto não sai nada. E o Mar Morto é salgado. Ele tem a maior salinidade do mundo. Nenhuma vida procria lá. Consegue, de tão salgado que é. Por isso que o nome é Mar Morto. Lá não tem vida. Por quê? Porque ele não doa. Ele só recebe. Quem recebe e não doa, morre. O seu propósito de vida é doar, irmão. É doar. É se doar. E quanto mais você se doar, mais o Senhor vai fazer milagre. Então, as necessidades, olhar as necessidades das pessoas. Então Jesus fez um milagre. Você lembra também da moeda na boca do peixe? Muito interessante isso. O cobrador de imposto chegou na casa de Jesus, na casa onde Jesus estava, junto com Pedro, com os discípulos. Bateu lá na porta para cobrar o imposto do templo, que todos em Israel tinham que pagar. Aí quando ele chegou lá, cobrou o imposto do templo, Jesus teve um diálogo com Pedroca lá, e disse: Pedroca, tu tem dinheiro aí, meu filho? Pedroca disse para ele: tenho não, mestre. Ele disse: nem eu. Aí ele disse assim: Pedroca, tu é pescador, tu sabe pescar, cara. Tu és um cara legal. Faz o seguinte, tu tens uma habilidade. Tu és pescador. Vai lá no caixa eletrônico e tira o dinheiro lá. Vai no caixa eletrônico, tira o dinheiro lá para pagar o imposto. Aí Pedroca olhou para ele: caixa eletrônico, senhor? Disse: é, rapaz. Vai lá no Mar da Galileia, onde é o teu trabalho. Vai lá, meu filho. E com a tua habilidade, dá teu jeito lá e pega um peixe. Pode ser de anzol, de caniço, chamando, pulando dentro d'água. Tu és pescador, tu sabe fazer isso muito bem. Tu tinhas uma empresa antes de me seguir. Tu tinha uma empresa de pescaria. Tu sabes do que eu estou falando. Vai lá, Pedro, e pega o peixe. Quando você pegar o peixe, abre a boca dele que vai ter um estáter, uma moeda lá, um dinheiro, e você vai e paga o meu e o teu imposto. Rapaz, o caixa eletrônico de Jesus é muito esquisito, não é, irmão? De onde ele tirou o dinheiro? Eu fico imaginando. O peixinho vem nadando, Pedroca, bora, vem. Aí bichinho, aí disse assim: tem dinheiro aí? Tem. O peixinho para o Pedro. Aí o Pedro: então bora. E o pessoal olhando para ele. Aí disse assim: ah, já entendi, é caixa eletrônica, precisa de senha, né? É. Aí Pedro olha para ele e diz assim: Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o peixe, uma moeda para ele. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o Senhor da criação. Você tem que entender. Jesus quer suprir suas necessidades, mas você deve seguir a palavra dEle. Irmão, por
Está escrito aqui, por mais que pareça loucura para você, obedeça, porque você vai receber, você vai ser abençoado, se você simplesmente crer e colocar em prática. Pedro era um pescador, irmão. Você está doido, Pedro? Você sabe quantos bilhões de peixes Pedro já tinha pego? E Jesus manda justamente um peixe. Eu fico imaginando a cena. Não pense que foi mágica, que Deus fez assim e apareceu uma moeda dentro. Não é assim não, irmão. Deus usa a física, Deus usa as coisas naturais para fazer um milagre. Ele vai usar alguém, sempre vai usar alguém. Eu fico imaginando, sei lá, imaginar uma cena aqui. De repente, um menino brincando no mar, pegou uma moeda do pai, da mãe, sei lá, e jogou lá, sei lá o que, uma briga de duas pessoas, de repente, a bolsinha que eles andavam com alforje, uma bolsa aqui do lado, de repente abriu, caiu uma moeda dentro d'água, e o peixe foi lá e cluque. Jesus sabia que aquele peixe tinha comido a pedra. Agora, a moeda. Agora eu creio no seguinte: Ele deu a ordem para o peixe, assim como deu a ordem para o mar, para o vento, e ele obedeceu, porque Ele é o Senhor. Quando Ele dá ordem, todos devem obedecer. Ele é e sempre será o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Ele, querido? Você lembra da pesca maravilhosa? Uma outra necessidade. Pedro passa o dia, a noite todinha pescando com o povo dele. Rapaz, eles foram para o alto mar, trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nada. Absolutamente nada. Chegaram no outro dia de manhã, já estavam lavando as redes, não pegaram nada, a Bíblia diz. Aí chega Jesus, de manhã cedo, aí olha para Pedro: vocês pescaram alguma coisa? Rapaz, Pedro com raiva, de madrugada, a noite todinha, pescou, não pegou nada. Você pode imaginar? Se Pedro fosse cearense, ele ia responder: está vendo não? Está vendo que ninguém pegou nada? Aí Pedro responde para ele: nada, Senhor. Aí ele diz assim: afasta teu barco um pouquinho e joga a rede do lado direito, que você vai pegar peixe. Rapaz, deve ter subido um fogo de raiva em Pedro, porque Pedro era colérico, irmão. Pedro não era fácil. Pedro, além de ser colérico, ele não tinha controle emocional. Ele não tinha muito controle emocional, não. Ele não era nada inteligente emocionalmente. Ele agia em impulso. E eu posso imaginar Pedro olhando para Jesus, dizendo: eu sou pescador desde criança, já sou velho, passei minha vida todinha pescando, chego de manhã da pescaria. A gente sabe que peixe grande só tem em alto mar, peixe grande só tem em alto mar. Para jogar rede é só em alto mar, porque senão engata a rede em pedra, em pau, num monte de coisa. Tu vem me pedir para eu jogar aqui na praia, no raso, que eu vou pegar peixe aqui no raso. Eu posso ficar imaginando o que Pedro, olhando para Jesus, pensou. Aí Pedro olhou para ele e disse assim: está certo, afasta o barco mais para lá, meu filho. Aí jogaram as redes. A Bíblia diz que era tanto peixe nas redes, que teve que chamar um outro barco para poder ajudar, porque o barco estava indo a pique, ele estava afundando de tanto peixe. Aquela era a necessidade do Pedro. E sabe qual era a maior necessidade do Pedro? Crer em Jesus Cristo. Ele olhou para o Senhor, se afastou e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que quem estava ali
era o Messias, o Deus encarnado, aquele que deveria vir, porque ele sabia, ele tinha experiência como pescador, de que jamais se pega peixe no raso dessa forma, em grande quantidade assim, porque Deus, o Senhor Jesus queria suprir a necessidade de Pedro. Quem está entendendo? E a necessidade maior de Pedro ali era reconhecer quem era Jesus. Então, as necessidades das pessoas é um foco constante de Jesus, e deve ser o nosso também, querido. E a terceira verdade é que transformar a vida, diga, transformar a vida e a história das pessoas é uma prioridade para Jesus. Jesus quer transformar a vida e a história das pessoas. Ele quer transformar a tua vida e quer transformar a tua história, meu irmão. Você pode imaginar aquele rapaz com a mão, ou aquele homem com a mão atrofiada, com a mão esmirrada, era aquela mão magrinha. Você pode imaginar o pai, a mãe daquele menino esperando um menino sadio. Quando aquele menino nasce com a mão esmirrada, o pai e a mãe olham e dizem: meu Deus, o que é isso? Você pode imaginar o contexto da vida desse rapaz, ele crescendo na escola. Você sabe lá os apelidos que não deram para ele. Você pode imaginar as dificuldades que esse menino teve. Nunca ele pôde jogar uma bola e ser goleiro. O equilíbrio dele talvez fosse dificultado por causa daquela mão atrofiada. Você pode imaginar, aquele menino cresce, aquele rapaz cresce, vai pedir emprego, vai pedir trabalho. Não, você não pode ser empregado aqui, porque você vai precisar das duas mãos para poder digitar no computador. Não, você não pode ser empregado aqui, porque o que você precisa fazer aqui, você vai precisar das duas mãos para carregar. Não, você não pode ser empregado aqui, porque você vai precisar dessa mão aí para fazer o que você tem que fazer. Quantos nãos aquele rapaz, aquele homem teve na vida por causa do seu problema e da sua dificuldade. Aquele cara deveria ter trauma, aquele homem deveria ter problemas, aquele homem deveria ter dificuldades. E Jesus entra naquele lugar, e ele não quer saber se estão tramando contra ele, se vão matar, se vão fazer isso, se vão fazer aquilo, porque ele vai salvar esse rapaz, porque ele vai curar esse rapaz no sábado. Ele não quer saber da religião deles, ele quer saber de fazer o bem, de transformar a vida daquele cara que era todo traumatizado, que tinha problema. Você pode imaginar quando ele chamou aquele rapaz todo envergonhado, vir à frente, porque Jesus chamou ele para vir à frente. E quando Jesus diz: estende a tua mão, aquele rapaz com muito esforço, a Bíblia demonstra, diz que ele estendeu as mãos e ele foi curado. Ele foi curado. Jesus, quando entra na nossa vida, ele entra, meu irmão e minha irmã, para fazer a diferença, para transformar a vida e a história. Ele quer transformar a tua vida, quer transformar a tua história. Ele quer transformar a história da tua família. Ele quer transformar a tua história de desânimo, de desgosto, de dificuldades, de decisões erradas. Ele quer transformar a tua vida, quer transformar a tua história. Jesus entra na cidade de Naim e viu uma viúva com um filho morto. Jesus olha para aquela viúva e vê o coração dela, o sofrimento daquela mulher. Por quê, queridos? Porque uma mulher, naquele tempo, naquela sociedade, sem marido e sem filhos, ela ia ficar jogada, ninguém ia cuidar dela, a sociedade não cuidava de mulheres assim. E Jesus viu a angústia daquela mulher, o futuro dela, e disse: eu posso mudar, eu posso transformar. E Jesus botou a mão em cima daquele rapaz morto. A Bíblia diz que ele colocou a mão no esquife, em algumas traduções, em outras, colocou a mão sobre o defunto, porque eles carregavam tipo em redes, em panos, em sacos, ou em macas. Jesus parou aquele enterro, colocou a mão sobre o rapaz, e por amor àquela mulher,
para entrar na vida dela, modificar a história dela, modificar a vida dela. Ele toca no rapaz. E o autor da vida ordena a morte. Sai dele, entra a vida. E a Bíblia diz que aquele rapaz abriu os olhos e falou com Jesus. Só vê e só fala quem está vivo. E aqui ele entregou aquele rapaz à sua mãe. Aquele rapaz significava o retorno de uma vida honrada para aquela mulher. Jesus quer modificar a tua vida. Jesus quer modificar a tua história. O que é que está morto? O que é que está paralisado? Você lembra do cego Bartimeu? Aquele homem vivia gritando, sentado nas ruas. A Bíblia diz que ele tinha uma capa imunda, suja. Aquela capa era o referencial dele como mendigo. Aquela capa significava a mendicância dele, significava a miséria dele. Com aquela capa, ele se cobria de dia, do sol, da poeira. Aquela capa deveria ser imunda, fétida. À noite ele se cobria. E o pior, todo mundo conhecia aquele rapaz, porque era Bartimeu. Bar quer dizer filho. Timeu era o nome do pai dele. Então era filho de Timeu, Bartimeu. As pessoas conheciam, sabiam quem era a família daquele rapaz. Era um mendigo, solitário. E de repente ele cego está ali, naquele lugar, pedindo esmolas. E de repente, porque o cego é sensível, ele sente o chão tremer, porque uma multidão está caminhando, ele ouve um burburinho, um barulho, gente falando, dando glórias, conversando. E ele diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu ouço um barulho, o chão está tremendo, é muita gente andando, o que está acontecendo? De repente alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Aquele homem se levanta e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele entendeu que talvez aquela fosse a única chance da vida dele. Enquanto ele gritava, as pessoas diziam: cala a boca, cego, fedorento, imundo. Não atrapalha o culto. Teu lugar é aí mesmo. Quantas vezes a gente diz para os drogados, para os bêbados, para os necessitados: tomara que morra, já está demais. Já está dando problema, já rouba o pai, a mãe, já está fazendo um monte de besteira na vida, está na hora de morrer. Jesus ouviu os gritos daquele homem. Jesus não ouviu o grito que saiu da boca. Jesus ouviu o grito da alma, da necessidade daquele homem. Porque para Deus ouvir, não há necessidade de você gritar. Basta você sentir, e Deus sabe o que você está sentindo. Mas ele expressou em gritos. E Jesus diz: parou tudo, e disse: tragam ele. Alguém chegou lá com cego e disse para ele: ânimo, o mestre te chama. Te alegra, te anima, porque o mestre está te chamando. A Bíblia diz que Bartimeu, de um salto, jogou para trás a capa. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não preciso mais de ti, capa. Aquela capa era a expressão da mendicância, da necessidade, da dor, do sofrimento dele. Ele disse: acabou, ele está me chamando, acabou, eu não preciso mais de ti. E jogou fora aquela capa imunda. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus. E o engraçado é o que vem depois, irmão, que Jesus olha para o cego e diz assim: ó, o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque Jesus precisa ouvir, para que seja quebrado o teu orgulho. Você precisa ir até Ele e dizer para Ele o que você precisa. Enquanto você não fizer isso, você vai ficar sofrendo, querendo fazer do seu jeito, porque tem que ser do jeito dele. E quando eu digo,
eu quero isso para Ele, eu me humilho. Por mais que aquele homem fosse cego, sabe lá Deus. Eu não estou julgando Bartimeu. E ele diz, eu quero ver, Senhor. E aquele que é a luz do mundo diz, sai das trevas. Começa a ver. Veja então, veja, recebe a tua visão de volta. Veja, sai das trevas. Sai da escuridão, comece a ver. E a Bíblia diz que aquele homem começou a ver e começou a louvar e adorar a Deus e seguiu Jesus. Jesus quer transformar a vida. Jesus quer transformar a história das pessoas. Isso é prioridade para Jesus. Ele está aqui hoje. E Ele viu quando você entrou. Ele sabe o que está atrofiado na tua vida. Ele sabe a tua necessidade. E Ele está dizendo hoje, sai daí, vem para cá. Sai daí onde você está e vem, porque eu quero entrar na tua vida, na tua história e fazer a diferença.